Meus irmãos, já começo esse culto dizendo que eu já estou um pouco triste, porque os nossos irmãos estão chegando aí, mas não conseguiram chegar aqui a tempo. A gente está voltando do acampamento. Esse é o culto onde encerramos o acampamento de inverno. Inclusive, com o fim do culto, a gente faz a respectiva premiação do grupo campeão. Então, convido você aí que estava lá com a gente e conseguiu chegar a ficar firme. Sei que você já dormiu pouco, mas fica ligado. E você, meu irmão, minha irmã, que teve seu domingo mais tranquilo, seu fim de semana mais tranquilo do que o nosso lá, dormindo de madrugada e acordando de madrugada, na mesma madrugada, só para constar. Se por acaso você presenciar próximo a você algum jovem cochilando, te convido a gentilmente, com todo amor no coração, tirá-lo desse transe e falar, ó, ainda não acabou, tem mais um pouquinho para você. Então, ajuda aí nesse momento. Lá nós passamos 3 dias falando, lutando e tratando muitas coisas dos nossos corações. Foi um ambiente muito gostoso, onde pudemos dar, sim, uns supapos uns nos outros, uns tabefes uns nos outros, durante a gincana, é claro. Tudo no amor, tudo na paz. Conseguimos, não, nem tanto no amor, né? Às vezes no amor, às vezes nem tanto. Conseguimos compartilhar e testemunhar a ação de Deus na vida de cada um de nós. Então, quem se abriu para viver de verdade a oportunidade que foi oferecida lá, certamente teve a chance de fazer novas amizades. Teve a chance de meditar na palavra, de ouvir sobre a esperança que existe mesmo para homens e mulheres, quebrados, cansados, destruídos pela história, como cada um de nós. Então chegamos a esse precioso momento, em que o tema do acampamento se encontra com o tema da nossa série de mensagens. Pois agora, o acampamento acabou e a gente volta para a nossa casa e para a nossa rotina. Exatamente como acontece domingo após domingo na vida do crente. Toda santa segunda-feira, nossos desafios estão lá. Nossas cobranças, nossas lutas. Então a segunda-feira é o melhor remédio para não idolatrarmos a vida aqui. Mesmo quando o domingo é incrível, com uma manhã maravilhosa, com um café da manhã incrível, a segunda nos faz lembrar que o nosso fim não é aqui. Assim como as nossas luxuosas refeições que a gente teve lá no acampamento, que foram sensacionais. Só você, só cada um de nós sabe o como é difícil recomeçar cada situação da semana, começar a segunda-feira. E ninguém mais faz ideia de como é ser você, passar o que você passa, lidar com o que você lida. A famosa batalha lá de Termópolis, entre os 300 espartanos e um gigantesco exército de imortais persas, representa exatamente o desafio de ser você. O desafio de ser eu. Por quê? Tem momentos da batalha, tem momentos da guerra, que a gente está vencendo tão bem, caminhando tão bem, que dá até para debochar dos inimigos. É isso que tem para mim? Foi de letra, muito fácil. Mas quando a batalha começa a se estender demais, a gente começa também a enfrentar momentos cada vez mais dolorosos. Perdas vão acontecendo. E a gente pode chegar até um momento que a gente, no meio dessa batalha, se percebe completamente cercado por exércitos inimigos. As lutas caem aos montes sobre as nossas cabeças. E elas, quando vêm, elas vêm tão pesadas que é possível que você considere a morte uma opção melhor do que qualquer outra coisa. Então, olhar para o livro de Gênesis é parte do gesto de esperança e graça que Deus derrama sobre nós. Por isso se chocam os dois temas. Pois aqui conhecemos histórias de homens e mulheres que são péssimos. E só para te lembrar, caso você não ache tão péssimo assim,
Em Gênesis, a gente conheceu e falou aqui sobre a história de uma esposa que riu na cara do anjo do Senhor, porque não acreditava na promessa que estava sendo feita. E depois ela ainda mente, dizendo que não riu. E caso você não lembre quem ela é simplesmente Sara, a mãe de todos os hebreus. A gente também lê a história de um marido, e esse aqui me pega assim, nossa, eu fico furioso com a história desse cara aqui. Um marido que mais de uma vez entrega a própria esposa como oferenda para outro homem. Só para ter alguma vantagem com aquilo ali. E esse é simplesmente o que a Bíblia chama de pai da fé, Abraão. Ou ainda tem um outro, muito legal, muito bonzinho, muito importante, um patriarca que a Bíblia vai dizer que ele é sonso. Em outro momento a Bíblia vai dizer que ele é mentiroso. Em outro momento vai dizer que ele é enganador. Mas essa mesma Bíblia vai dizer para a gente que ele acabou dando o nome para o povo da aliança. Nome que ele recebeu dado pelo próprio Deus. E esse é Israel. Os últimos meses estudamos esse livro que nos levou aí a identificar diversos personagens terríveis, mas que encontraram esperança e renovo não no seu empenho pessoal, mas no que Deus tinha a fazer na vida deles. E o nosso lugar no plano de salvação está totalmente conectado com o desafio de ser quem você é, o desafio de eu ser quem eu sou. Então, você que vai poder conversar sobre isso no seu núcleo na semana, já anota aí. Hoje vamos refletir sobre o tema, o desafio de ser eu. O desafio de ser eu, isso mesmo, de ser você, não ser eu, ser você, por favor. E isso a gente vai fazer inspirado na história de Abraão e Isaque, tal como registrada no livro de Gênesis, capítulo 22. Então, vou te convidar a já abrir o seu livro aí, sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22. E eu sei que muitas vezes as pessoas olham para as nossas vidas e pensam que é fácil ser você. É fácil fazer o que você faz. O quê? Está difícil? Mas isso aí é muito fácil. Consciente de que essas pessoas não veem os sacrifícios que você faz no dia a dia. Estou consciente de que as lutas e os desafios diários que você enfrenta não são claros para as pessoas que estão ao seu redor. Então, ainda te convido a aprender com essa história de Abraão. Mesmo numa história tão conhecida e tão repetida para muitos de nós, eu te convido a aprender como lidar com esse desafio. Como permanecermos fiéis a Deus, mesmo quando os outros não entendem a profundidade da jornada para a qual você foi chamado. Então, te convido à experiência de uma mensagem um pouco diferente hoje à noite. Vibe de acampamento, desculpa se você não gostar. A gente vai ler e refletir sobre o texto bíblico passo a passo, para você não se perder. Então, você que já está com a Bíblia aberta em Gênesis 22, a gente vai fazer primeiro a leitura agora, versículos 1 e 2, onde a gente vai descobrir o chamado ao sacrifício. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: sim, aqui estou. Então Deus disse: tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Nesse trecho, Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez um monte de promessas, o Deus que tirou Abraão da terra dele, o Deus que moveu céu e terra em favor de Abraão, para que Abraão finalmente tivesse o seu filho esperado. Esse Deus chama Abraão para um teste extremo, pedindo que ele sacrifique aquele filho que ele ama, que ele sacrifique Isaque. Lembrando que para Abraão, Isaque não é apenas um filho, mas Isaque é a personificação do cumprimento da promessa de Deus, de algo que Deus disse que aconteceria. E como já falamos aqui outras vezes, mesmo promessas do Senhor podem se tornar ídolos na nossa vida.
E embora eu, de fato, não conheça o coração de Abraão e não tenha nem como, na melhor e maior ferramenta exegética, descobrir o que realmente Abraão sentia, eu posso olhar para o meu próprio coração. E eu consigo facilmente ver Isaque se tornando um ídolo na vida de Abraão. E como conversávamos ontem ainda, numa das rodas de conversas que a gente teve lá, em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões diárias, sempre, em cada uma delas, somos chamados a sacrificar em favor dos nossos ídolos. Sempre, em todo momento. Seja quando fazemos em adoração ao Deus único e verdadeiro, seja quando fazemos em favor dos nossos próprios sonhos, dos nossos desejos pessoais e até mesmo das coisas que a gente jurou e continua jurando que são em adoração a Deus. Mas, na verdade, não passam de cultos ao nosso próprio coração. Esforço, sacrifício, empenho, dedicação, que podem parecer ações de um adorador, mas no fundo, são apenas para fazer você parecer um crente melhor. Não porque você sente que realmente é o que Deus te chama a fazer. Um homem ou uma mulher melhor, e por isso que você faz. Um esforço que, no fundo, não é nada além de um cuidado com a sua própria imagem. Um esforço em benefício próprio. Então, Abraão se encontra num verdadeiro dilema agora. Como estar disposto a sacrificar a um ídolo em prol do meu relacionamento com Deus? E não se engane, não seja tolo. Eu sei que você já conhece a história e é tentador a gente olhar para ela do mesmo jeito. Pois o tempo todo estamos sacrificando o nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo de adoração, o nosso tempo de comunhão com os irmãos, em favor de um monte de coisa que a gente jura que é a última vez, que a gente jura que é porque é muito importante. É quando você resolve tirar tempo de estar com Deus para ganhar mais no seu trabalho. Quando você resolve tirar tempo de estar com Deus, de crescer na relação com seus irmãos, de estar na presença do Senhor, cultuando o nome dEle, para se preparar melhor para uma prova. Quando você sabe que teve tempo para fazer isso. E se nossas vidas não têm, de fato, sido testadas ao ponto da gente olhar e entender, poxa, pastor, eu realmente consigo ver os sacrifícios que eu tenho que fazer. Se você olha e não identifica nada disso, significa que você provavelmente naturalizou os sacrifícios que você faz. Ou seja, você naturalizou o que você tem oferecido a ídolos na sua vida. Quem sabe, e esse aqui eu abri meu coração lá, rasguei meu coração com alguns dos irmãos, que é a outra coisa, que é uma falha minha e que eu preciso aprender, e é a palavra que nos confronta, que nos leva na direção de fazer diferente, sacrificar horas de sono para poder aumentar o seu trabalho. Vai dizer que você não faz isso? É só dessa vez. Vou trabalhar só um pouco mais. É 1 hora, nem é tanta coisa assim. E aí você sacrifica o tempo com a sua família, porque se você tiver mais dinheiro, a sua família vai estar melhor, mas você não está lá. Ou seja, assim como Abraão, todos nós temos diversos Isaques em nossas vidas, coisas, pessoas, metas, objetivos, que a gente ama profundamente e que, sem perceber, se tornaram ídolos nos nossos corações. Nossos Isaques podem ser os nossos sonhos, podem ser nossas carreiras, podem ser os nossos relacionamentos. Não, eu não posso perder isso, não posso perder essa pessoa. Ou pode ser, como a gente já falou, a nossa própria autoimagem. Afinal de contas, não tem nada melhor do que você postar uma foto e ter mais de 1000 curtidas. E quando eu falar sobre os nossos Isaques ao longo dessa conversa nossa, nessa noite, lembre-se que eu estou falando especificamente das suas idolatrias pessoais, dos seus ídolos. Tudo aquilo que pode estar roubando o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. Seja roubando diretamente, como eu falei aqui, quando é claro, eu não fui na igreja para estudar. Seja quando está roubando indiretamente, porque você está aqui na igreja, mas está pensando no que o seu time está conseguindo lá fora.
Ou talvez você olhe e fale, o time é uma coisa muito estúpida, Felipe, isso não me pega, mas você está pensando em uma outra coisa. Então vamos voltar ao texto. Agora para contemplar a obediência em meio à incompreensão. E aí a gente vai ler do verso 3 até o verso 10. Voltemos ao texto. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abrão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Olha só, ninguém falou para ele que Isaque ia voltar com ele. Ele foi mandado para sacrificar Isaque. Abrão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as suas próprias mãos. Caminhavam os dois juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, e essa cena deve ter cortado o coração de... Não sou pai ainda, mas deve ter cortado o coração de Abraão. Ele está indo abrir mão do que é a pessoa mais importante da vida dele. Ele está indo para uma coisa que é dificílima, sacrificar o próprio filho. O filho olha nos olhos dele e diz, meu pai. Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou, a brasa e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. E agora chega a hora da verdade. Abraão vai sacrificar o ídolo dele. Não matar Isaque, não matar o seu filho, significa automaticamente sacrificar o seu relacionamento com Deus que tinha feito promessas sobre ele. Era dizer, Deus, eu gosto do Senhor, o Senhor é muito legal na minha vida, mas não amo o Senhor mais do que eu amo o meu próprio filho. Mas sacrificar a esse Deus tão incrível e poderoso significa perder aquilo que ele mais ama. O seu esperado filho vai ser sacrificado. E isso significa talvez sacrificar todos os sonhos que ele tinha para o resto da vida. Dali seria absolutamente completa incerteza para frente. Aqui conhecemos mais esse ato de obediência de Abraão. Abraão, esse homem falho e marcado pelo pecado, obedece então sem questionar, mesmo sabendo que poucos entenderiam a sua decisão. E eu lembro de quando o Jackson pregou ainda nessa série de mensagens sobre esse texto. E ele mencionou algo que assim me chamou muita atenção, que ele pegou e falou assim, é claro que ele não compartilhou com Sara a informação. É óbvio que ele não falou com Sara. Nem antes de ir para matar o filho, nem depois. Imagina chegando em casa, Sara, não sabe o que eu fui fazer. Fui só ali sacrificar Isaque. Ou então, se fosse antes, né? A cena, amor, estou indo ali sacrificar o nosso filho e já volto. Vai orando aí, tá? Envolto ao seu desafio pessoal, ele se levanta cedo, parte numa longa jornada e prepara o altar. E é na hora crucial que tudo vai acontecer, que ele segue exatamente o que Deus pediu para ele fazer. Ele segue em frente com a fé, confiando na provisão que só Deus poderia dar, sem fazer absolutamente nenhuma ideia do que Deus ia fazer naquela história. Apenas comprometido com aquela ordem, para aquela situação naquele momento. Muitas vezes, irmãos, enfrentamos desafios e sacrifícios que os outros não veem. Sara não estava lá, ninguém do povo estava lá, nem as pessoas que caminharam parte do caminho com ele estavam lá, ninguém sabia
do dilema que estava sendo carregado no coração de Abraão. As pessoas podem até olhar para esse momento dessa viagem e achar que era uma viagem legal, uma viagem boa, uma viagem fácil. Mas eles não faziam ideia da luta que Abraão carregava. Independente do quão dura, pesado e difícil fosse. Independente até mesmo se a gente olhasse e compreendesse que a luta dele está sendo fácil. Independente quando as pessoas olham para você e continuam achando que é fácil ser você. E essa percepção de luta solitária e não compreendida pode sim, meu irmão, minha irmã, nos levar a construir um altar para esse ídolo. Quem é esse ídolo? É isso mesmo. É você. Tornando você, na sua valentia, na sua força, na sua coragem, na sua intrepidez, o seu próprio ídolo. Você não faz para adorar a Deus, você faz para provar o quão bom você é. Mas também, independente do quão fácil é, independente do quão simples sua vida pareça para as outras pessoas ao redor, ou até mesmo para você, a situação também não é diferente. Sabe aquela pessoa que costuma olhar para a própria vida e ficar se menosprezando? Nossa, você passa por isso, caramba, que desafio, nossa, como você é forte, nossa, você é isso, você é aquilo. Meus problemas não são nada comparados com o de Abraão. Meus problemas não são nada comparados com os problemas dos outros. Só que a questão é que, mesmo você achando que os seus problemas parecem tão bobos e simples, alguns desses bobos e simples problemas você não dá conta. Então, mesmo que você diga que é fácil ser você, vira e mexe, você vai levar uma banda de alguns desses seus ídolos. Então, preste atenção. Nossa obediência a Deus não precisa ser validada pelos outros. Nossa obediência a Deus não precisa ser validada pelos outros, mas precisa sim ser validada pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. Ou seja, precisamos atentar para quem é o Deus para o qual sacrificamos. E é aqui que o socorro vem. A provisão divina vem quando identificamos quem é de fato Deus que domina o nosso coração. Voltemos para o texto, versículos 11 ao 14. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. É aqui, irmãos, que a gente realmente vê a intervenção de Deus de forma clara nas nossas histórias, na nossa vida. E foi diante de uma ação de obediência que a provisão, mais uma vez, veio ao encontro de Abraão. No momento crucial, onde Abraão decidiu sacrificar tudo o que era importante, no altar do Senhor, direcionando ao Senhor a sua vida. Foi nesse momento que Deus, mais uma vez, entra na história. Deus intervém impedindo o sacrifício de Isaque e provendo um carneiro como substituto direto para esse sacrifício. Porque a questão aqui, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar por nenhuma falácia que seja enviada. Não era só mais um sacrifício. Não era um sacrifício qualquer. E aquela situação marca tão profundamente que Abraão nomeia o lugar de O Senhor Proverá. Reconhecendo que Deus vê, que Deus sabe e que Deus entra na história trazendo renovo. Deus continua controlando todas as coisas. Então o desafio de ser eu jamais poderá ser concluído sem conhecer o Deus
para qual a gente tem sacrificado, sem conhecer o Deus a quem a gente recorre quando as coisas apertam. Assim como não serve sacrificar qualquer coisa, Deus também não socorre de qualquer jeito, porque Ele não é assim que funciona. Esse Deus que nos chama a uma vida de obediência é o mesmo que nos chama a um relacionamento próximo e íntimo com Ele. Não é só ir na igreja mais um domingo, não é só se esforçar um pouquinho mais, é viver uma vida real ao lado dEle. Isso porque Deus vê quem você é, Ele sabe até melhor do que você quais são os seus verdadeiros desafios. Deus conhece cada sacrifício que você tem feito, cada lágrima que você tem derramado, cada luta que você enfrentou até aqui, como Ele sabe detalhes de cada luta que você vai enfrentar até o fim. Então podemos confiar que Deus proverá, mesmo quando os outros não entenderem a grandeza do seu desafio. Ele nos chama a continuar caminhando ao lado dEle. Ele nos chama para ser seu povo. Ele nos desafia a obedecer quando a gente não faz ideia do que vem pela frente. E esse desafio de obediência vai continuar nos confrontando, vai continuar nos impelindo ao maior desafio da nossa história, o maior desafio das nossas vidas. Porque no fundo, meu irmão, não precisamos de mais Jackson. Amo o nosso pastor. E Deus, graças a Deus, Deus nos deu um Jackson. 2 seria difícil demais de lidar. Sim, esse aí já vai, como se foi ele ali, pastor. Foi ele ali, ó. Assim como Deus, louvado seja o nome dele, fez um Felipe só. Imagina 5 acampamentos por ano. Nem eu me aguento. Deus nos chama a sermos nós mesmos, do nosso jeito. Porém, não do jeito que eu acho que eu tenho liberdade para continuar seguindo e vivendo. Eu preciso ser um Felipe mesmo, moldado e conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Eu preciso que o meu eu seja ressignificado pelo conhecimento de quem Deus é e o que Ele tem feito em mim. Precisa me levar numa nova direção. Assim a gente chega na parte das bênçãos, assim a gente chega na parte da providência, assim a gente vai ter as obras consequentes da nossa obediência. Chegamos na parte da bênção. A bênção da obediência, versículos 15 ao 19. Por causa de sua obediência, Abraão recebe uma reafirmação das promessas de Deus. Bênçãos abundantes para ele e sua descendência. Abraão teve que confrontar o seu próprio coração. Eu vi que eu não botei aqui o texto, né? Você consegue colocar aí para mim, projetado, por favor, do 15 ao 19? Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Mais um. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Foi somente por conta da sua obediência que Abraão recebe essa poderosa reafirmação. Bênçãos abundantes sobre ele e sobre sua descendência. Abraão teve sim que confrontar o seu próprio coração. Deus conhecia qual era o ídolo. Abraão podia nem ter identificado isso como idolatria, mas Deus já sabia e Deus já tratava. Deus levou para que ele pudesse descobrir até onde realmente Abraão confiava em Deus, ou até onde ele confiava apenas no que seus olhos viam.
E foi no gesto de completa obediência que essa fé de Abraão é recompensada, mostrando que Deus honra aqueles que o obedecem fielmente. E aqui, meu irmão, eu sei que esse negócio de Deus honra é complicado, muito complicado, porque Deus não é obrigado a honrar ninguém. Deus não é obrigado a honrar nada, Ele não tem que te dar nada, ok? Se você fizer uma coisa muito boa para Deus, você ainda está devendo. Mas Ele faz isso por quê? Ele nos abençoa, Ele nos honra, Ele nos enche de graça, porque Ele ama abençoar o seu povo. Não há nada que alegre mais a Deus do que ter o seu povo caminhando em obediência próximo a Ele, com louvor sincero, com adoração sincera. E essa é então a nossa recompensa. Quando somos fiéis a Deus, mesmo em meio aos mais complexos desafios, recebemos suas bênçãos, recebemos renovação das promessas sobre nós, porque Ele é o Deus que nos vê, Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus que nos atende, que nos socorre. Nossa obediência não é em vão, mesmo quando ninguém acha que você está indo no caminho certo. Deus vê nosso coração, Deus nos recompensa de acordo com a sua vontade, do seu jeito, do melhor jeito, o que vai muitas vezes incomodar, porque não é o jeito que a gente queria, mesmo durante os desafios mais bizarros que a gente possa enfrentar. Então isso precisa gerar uma série de transformações em mim, isso precisa gerar uma série de transformações em você. Os desafios de ser você não são aleatórios. Eles foram as ferramentas que Deus decidiu usar a cada dia para forjar o seu caráter. Como as coisas que eu passo são coisas que Deus faz para forjar quem o Felipe precisa ser. Vamos então a algumas aplicações práticas da nossa história? Número 1. Reconheça os seus Isaques. Ontem, aprendemos o quanto olhar de maneira superficial para os nossos ídolos pode ser trágico. O como a gente se perde, dando desculpa, não, eu tenho um ídolo, né? Meu ídolo é isso aqui. E o quanto Deus nos chama para fazer uma análise muito mais profunda, identificando o que realmente está dentro do nosso coração. Um dos exemplos que eu dei lá na situação foi, eu olho para trás e eu vejo que durante grande parte da minha vida, a minha grande desculpa foi, eu faço o que eu faço por amor à minha esposa. Olha só que machão, né? Eu faço o que faço porque eu amo demais a minha esposa. E aí, quando me perguntavam sobre idolatria, a primeira coisa que eu olhava e pensava, se tem algo que eu idolatro na minha vida é a minha esposa. E ela olhava para mim e dizia, não vejo isso não, filho. Não vejo isso não, tem alguma coisa errada aí. E aí a gente entra nesse exercício mais profundo, olhando realmente o que se passa no nosso coração. E o que eu identifiquei claramente foi que não era realmente a minha esposa o meu ídolo. Eu me enganava dizendo que era isso, que eu fazia por amor. Então, não era uma idolatria, era por amor. Na verdade, o meu ídolo era, eu queria tanto provar que a minha força era suficiente, que eu podia trabalhar mais para oferecer uma vida melhor, que eu podia fazer mais por ela para mostrar que eu realmente era um marido melhor. Então, eu não estava idolatrando ela. Eu estava idolatrando a mim. Eu queria mostrar o quão bom eu era. Então, não era simplesmente para agradá-la. Hoje de manhã, aplicamos isso de maneira ainda mais clara. E que o Senhor, pelo agir do Espírito Santo em você, meu irmão, minha irmã, te permita abrir os seus olhos para deixar de dar desculpa, ou que você não tem ídolo, ou que os seus ídolos são os superficiais que você costuma dar desculpa. É tipo processo seletivo, que todo mundo que se candidata é perfeccionista. E a gente sabe que não é. Mas porque faz parecer que o nosso ponto ruim é bom. Identifique o que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração com sinceridade. Olhe para o íntimo do seu coração. Reflita sobre as suas reais escolhas no dia a dia. Porque pode ser que o seu ídolo, sem perceber, tenha se tornado sucesso. Pode ser que o seu ídolo tenha se tornado a aprovação dos outros. Pode ser que o seu ídolo tenha se tornado um relacionamento.
E a gente fala em relacionamento, às vezes as pessoas pensam que é só, né, casamento, de namoro. Às vezes é um relacionamento de amizade. Não, mas eu sou amigo do político tal. Tá, e você vai para o inferno junto com ele. Se ele é seu ídolo, se é isso que alegra o seu coração, esse é o seu caminho. Identifique o que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração. Porque todas essas coisas, elas podem entrar na sua vida e de fato ser bom, como eu falei, amar minha esposa não é algo ruim. Mas se a gente errar o foco disso, a gente transforma em idolatria. Esteja disposto, meu irmão, a uma vez que você identificou o seu ídolo, não mais ignorá-lo, não mais entender que é algo que você vai poder manter ali, ó, no cantinho. Esteja disposto a entregar esse ídolo no altar do Senhor, sacrificar esse ídolo, dizendo: Deus, é difícil demais para mim me livrar disso, mas com o seu poder, na sua graça, o Senhor pode remover isso da minha vida. E isso pode ser qualquer coisa, meu irmão. Do jogo do tigrinho que você não consegue sair, da pornografia que você não consegue sair, da masturbação que você não consegue sair, de tantas coisas que ocupam o nosso coração e a nossa mente. Porque no momento que você confiar e entregar essa coisa ao Senhor, Deus cuidará de você. Deus vai prover o que o seu coração precisa. Por que eu posso te garantir isso? Porque Ele é um Deus que te ouve. Ele é um Deus que te conhece. Ele é um Deus que está com você não para uma caminhada de 10 minutos, mas para a jornada da vida. Segundo ponto, sacrifique as coisas certas do jeito certo. Deus podia ter mandado Sara com Isaac, né? E aí eu não estou falando na pegada que o Jackson apresentou, não. Deus podia ter feito um pacotão. Abraão, leva todo mundo, leva Sara, leva Isaac, bota todo mundo junto e queima tudo em oferenda. Podia, não podia? Ele tinha direito de fazer isso, ele é Deus, ele podia pedir o que ele quisesse. Deus podia ter pedido para Abraão dedicar todos os bens dele. Traz tudo, tudo que você tem, tudo de ouro, tudo de prata, tudo de boi, tudo de tudo. Mas ele pediu o que ele sabia que estava se tornando um ídolo no coração de Abraão, porque o intuito de Deus não é remover coisas que nos alegram. O intuito dele é arrancar de nós as nossas idolatrias. Então não se engane, porque quando a gente mexe com a nossa idolatria, dói demais sacrificar. Dói demais sacrificar aquilo que a gente adora como um Deus. Dói sacrificar porque é o que a gente quer, é o que a gente deseja. Mas se Deus pediu, meu irmão, minha irmã, vale a pena entregar no altar do Senhor. Agora, muita, muita atenção ao que Deus tem pedido de você. Porque muitas vezes, na nossa pressa de fazer as coisas, no nosso correr acelerado para dar vazão ao que precisa ser feito, muitas vezes agimos de maneira que, em momentos completamente desordenados, sacrificamos a Deus coisas que não são necessárias. Ou seja, a gente se impõe, a gente se coloca julgos, pesos e desafios que são apenas demanda do nosso coração pecador, coisas que Deus não pediu para você fazer e que você simplesmente resolveu se impor. E sem dúvida nenhuma, é muito difícil ser você. Porém, com o coração alinhado ao que realmente Deus nos propõe a sacrificar, esse jugo fica mais suave. É o que a própria palavra vai nos dizer, que é para nós entregarmos para Ele o que nos é pesado, que Ele vai dar conta. Deus não pede para você deixar de ser pecador para fazer parte de uma igreja. Deus não pede para você esquecer todo o paganismo do seu coração e então fazer parte da igreja. Assim como Ele não pediu para você abandonar todos os seus ídolos antes de ouvir essa mensagem. Pelo contrário, Ele chama pecadores falhos para caminhar junto como igreja. E enquanto fazemos isso, enquanto reconhecemos a nossa falha, a nossa pequenez, o quão quebrado nós estamos, Ele vai transformando pouco a pouco o nosso coração. Ele vai pouco a pouco removendo cada uma das idolatrias que a gente carrega.
Foco no desafio de hoje. Caminhando lado a lado com Deus, lado a lado com os nossos irmãos. Pois ser eu mesmo se torna algo infinitamente menos desafiador quando caminhamos junto com pessoas em quem a gente de fato pode confiar. Pessoas que você vai ligar e vai dizer, cara, meu casamento está difícil, ora comigo, ora por mim. Cara, está difícil a minha situação financeira. Ah, quer dinheiro? Não é dinheiro. É apoio, é suporte, é oração, é caminhar junto. E você pode contar que a pessoa vai estar ali. Será imensamente mais suave quando aprendermos que por mais duro que um desafio pode ser, Deus caminha conosco. E muitas vezes a ação de Deus é vista através da ação dos nossos irmãos. Ponto 3. Obedeça mesmo sem validação. Obedeça mesmo sem validação. Esse ponto quebra as pernas na nossa cultura de curtidas. Em um mundo onde as postagens com poucas curtidas são apagadas em poucos minutos, porque não ganharam engajamento, pega mal deixar aquilo ali. Em um mundo onde o nosso valor é puramente atribuído a como os outros nos veem, o quanto os outros nos reconhecem como uma pessoa de destaque. Deus te chama a um relacionamento íntimo com Ele, onde você confia plenamente nele e Ele cuida de você. Então lembre-se, sua obediência a Deus não precisa ser compreendida, não precisa ser validada pelos outros, como a gente citou. Se Abraão fosse perguntar, e aí, Sara, o que você acha? Vou ou não vou? Será que Deus está pegando, jogou uma pegadinha? Ele foi chamado para uma missão e ele seguiu na missão. Obedeça. E aí a gente cai naquela situação, né? Não sei se já aconteceu com você. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas tem um amigo meu que já viveu isso. De alguém se aproximar e dizer, como assim você é crente? E graças a Deus, a minha resposta foi, e você não sabe nem o pior. Não só sou crente, como ainda sou desse jeito para a glória de Deus. Não espere reconhecimento. Não espere validação. Porque muitas vezes, seguindo o caminho que o Senhor nos chamou a seguir, todo mundo vai achar que é loucura. Como a gente viu na história de ontem. Você é um idiota por seguir esse caminho. Você é um idiota por ficar com essa pessoa. Você é isso e você é aquilo por tomar essa decisão, quando Deus colocou no seu coração que é para ir por ali. Não espere reconhecimento, não espere validação para obedecer se, somente se, Deus te chamou a fazer aquilo. A longa jornada de sermos nós mesmos, ao longo dessa jornada, seremos diversas vezes tentados, diversas vezes confrontados, impressionados mesmo contra a parede, para que a gente seja apenas mais um, como todo mundo é. Ou você acha que você é o diferentão, né? Você acha que lá o que o Instagram te oferece, ele oferece só para você, porque você é um alecrim dourado? A cultura, a ciência, o dinheiro e muitas outras pressões virão para que você seja como um pequeno grupo. Pressões que vão querer transformar quem você é, e não na direção do que Deus te chamou a ser. E como falamos no início, a segunda-feira vai chegar com força. Eu não estou amaldiçoando você não, tá? Mas ela vem, e faltam poucas horas para ela chegar. E quando ela chegar, você vai ser testado de verdade. Eu não vou estar lá para te ver. Talvez ninguém que está aqui hoje esteja por perto para te ver. Que sacrifício você vai apresentar quando a segunda-feira bater? Lá você vai ser testado e vai ser forçado a sacrificar alguma coisa ao ídolo do seu coração. Qual sacrifício você vai apresentar?
Porque ao falarmos sobre a guerra pelo nosso coração, nós fomos desafiados várias vezes a identificar qual é verdadeiramente a nossa identidade. E a gente respondeu várias perguntas do que é esperado para o crente. Ao pensarmos o nosso lugar no plano de salvação, somos desafiados a conhecer quem Deus verdadeiramente é e como que esses projetos, como que esses planos infalíveis funcionam. Porém, no desafio de sermos nós mesmos, somos desafiados, Somos desafiados em meio a tudo isso, a cessar com sacrifícios de tolo. A cessar dessas desculpas que eu só fiz isso porque minha família precisava, eu só fiz isso porque eu estava cansado, eu fiz isso porque eu estou merecendo, eu fiz isso porque... Entregando, sacrificando, corrompendo coisas que Deus chamou para você usar de outra forma. E com isso, de verdade, colocar no altar do Senhor, destruindo, eliminando da sua vida qualquer Isaac que tenha tomado o seu coração. E nos dispor de verdade, irmãos, a viver em obediência numa caminhada com Deus. Reconhecendo todos os dias os nossos Isaques. Por quê? O meu Isaac de hoje pode não ser o meu Isaac de amanhã. E às vezes a gente cai nesse processo, né? Não, eu era como você, eu tinha esse Isaac no meu coração, mas agora eu cresci, agora eu sou um reformaloide, estou cheio de calvinismo e não preciso de mais nada, cresci na fé, ninguém mais me derruba. Só não vira esquina, irmão, porque o trem vai passar em cima de você. Reconheça o seu Isaac de cada dia. 2, sacrifique as coisas certas do jeito certo. O que Deus tem te chamado a fazer. Deus não te chamou para ser do time de serviço, da recepção, do louvor, do pastoral, da transmissão. Não é para isso. Ele te chamou para servir. Sirva com alegria. Dedique-se ao máximo, sabendo que não é você que vai salvar ninguém. Não é o seu esforço que vai fazer a grande transformação no mundo. Mas você é parte de um grande projeto para muitas pessoas. E que você é importante para fazer o que Deus chamou você a fazer. Sacrifique as coisas certas do jeito certo. E 3, obedeça mesmo sem validação. Muitas lutas e desafios virão nos forçando para todos os lados, para todas as direções. E seguiremos até o dia final de Jesus Cristo, o mesmo desafio diário. Como sermos nós mesmos, mas nós mesmos vivendo como homens e mulheres para a glória de Deus. Esse Deus que fez essa grandiosa transformação de um sacrifício tão doloroso para Abraão, em um culto de louvor, um culto de adoração, reconhecendo que Deus é o Deus que provê. É o mesmo Deus que te chama para uma jornada eterna. Uma jornada que envolverá sacrifícios, não só os que você está fazendo agora, mas uma jornada completamente inundada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo de identificar os seus ídolos. Não tenha medo de rogar por força dos céus para sacrificá-los. Tenha coragem de entregar tudo nas mãos do Senhor, pedindo: Deus, eu quero seguir em obediência. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, a minha vida é muito difícil. Tem pesos que eu não consigo carregar. Às vezes eu olho para a vida de alguns dos meus irmãos, acho pior do que a minha. Às vezes eu olho para algumas dores dos meus irmãos e eu falo: essa pessoa está sofrendo só com isso. Ajuda-nos, Senhor, a, enquanto igreja, não sermos esses validadores ou canceladores da dor alheia. Pelo contrário, ajuda-nos, Senhor, a caminhar como um grupo que entende as suas deficiências, que entende, Senhor, que o Senhor continua usando cada situação, cada meio, cada método para transformar o nosso coração. Então, Deus, se as lutas que eu tenho enfrentado são para me tornar um varão perfeito, se as lutas que o meu irmão e a minha irmã têm enfrentado são para aperfeiçoá-los, que em poder e graça o Senhor nos sustente na jornada. Que o Senhor não permita que os nossos pés vacilem. Que o Senhor nos dê coragem suficiente, Pai, para colocar cada ídolo no seu altar
Que o Senhor nos dê força, Pai, para colocar o fogo sobre eles e destruí-los de uma vez por todas. Dá-nos força, Senhor, para de verdade vivermos a obediência que a Tua palavra nos chama a fazer. Deus, também te pedimos que o Senhor não nos permita cairmos, Senhor, na ilusão do nosso próprio coração. Não nos deixa, Senhor, nos cegar no intuito até de te servir, achando que é o que a gente faz que faz a diferença. Porque a Tua palavra diz que foi o que o Senhor fez na cruz em nosso favor, que pagou o nosso preço. Foi o que o Senhor fez, sacrificando o Seu Filho, que nos dá a liberdade para não mais precisarmos sacrificar as nossas próprias histórias. Deus, ajuda-nos com clareza, pelo poder do Teu Espírito, a enxergar cada impedimento que tem surgido no nosso coração. Que cada ídolo, cada dificuldade seja lançada por terra no Teu nome, Pai. E que diante do Senhor, o Senhor nos permita caminhar como uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja que conhece as suas limitações e uma igreja disposta a servir, não só ao Senhor, mas servindo a cada um dos nossos irmãos, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.